Fala aí pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo, sexta-feira com as principais informações e notícias do São Paulo. Muita coisa rolando nesta sexta-feira e aqui você vai ficar super bem informado. Saídas, chegadas do São Paulo, amanhã tem Palmeiras, vou trazer a provável escalação e quem vai apitar amanhã é o Candansan. Que beleza, hein? Que maravilha! Candansan apitando mais um clássico entre Palmeiras e São Paulo. Tomara que neste sábado ele faça diferente do que ele fez daquela vez onde ele prejudicou o São Paulo. Vou contar para vocês também um bastidor muito importante e preocupante no São Paulo e revelar qual foi o papo do Arrima Assis com os jornalistas no dia de hoje. Então, na parte da tarde, mais ou menos, por volta das 3 da tarde, ele acabou se encontrando com os jornalistas que cobrem o São Paulo no dia a dia para um papo ali, né, trocar uma ideia e passar algumas informações. Já vou trazer isso tudo para vocês, mas antes posso contar agora com o seu like, que é muito importante. E se você não curtiu o vídeo, no final você tira aí, mas sobe o likezão agora que ajuda demais, rapaziada. E se possível também, dá aquela hypada no vídeo que fortalece muito o nosso conteúdo. E se você ainda não é inscrito, também dá aquela força, se inscreva no canal aí que ajuda demais. Rapaziada, começando então falando do jogo de amanhã, sabadão, entre Palmeiras e São Paulo. Jogo às 6h30 da tarde. Quem vai pitar vai ser o Candansan. Tomara que faça uma excelente arbitragem. Sempre muito polêmico, né? Mas tomara que amanhã ele faça um bom trabalho. Eu nem vou cobrar ainda bastidor do Assis, porque ele chegou agora, pegando a casa toda bagunçada aí no São Paulo e tentando arrumar boa parte. Já vamos comentar isso com vocês aqui, tá? Então, é muita coisa, né? O Casares deixou uma zona para ele arrumar, então eu não vou conseguir cobrar ainda um bastidor dele, mas certamente ele deve fazer alguma coisa ao longo aí da sua caminhada. Já teve até um papo com o presidente da Federação Paulista de Futebol, já marcando o território, e isso é bastante importante. Bom, do jogo de amanhã, Lucas Moura está fora da partida. Eu já esperava mais ou menos isso, até o Crespo tinha dúvidas na última coletiva se ele iria jogar ou não, e o Crespo colocou na conta do Lucas, ó, eu estou esperando ele, mais ou menos assim que ele quis dizer, né? Vai depender dele, então certamente o Lucas optou por não jogar, por ser gramado sintético na Arena Barueri. Então o Lucas está fora desse duelo. E o São Paulo provável aí para esse confronto é esse que está na tela para vocês, com Rafael no gol, Mike, Arboleda, Alan Franco e Wendel, Bobadilha, Danielzinho e Marcos Antônio, e na frente Ferreirinha, Luciano e Tapia. Essa é a provável escalação do São Paulo. Pode ser que o Caleri, aliás, acabe aparecendo como titular, mas eu não consigo enxergar Luciano e Caleri juntos, tá? Então, não sei, vamos ver aí como que vai ser amanhã, mas essa é a provável escalação do São Paulo. Quero muito o seu palpite, comenta aqui nos comentários, tá, rapaziada? Bom, partindo então para as informações, o Corinthians acertou a contratação por empréstimo do Alisson. Pagamento à vista ao São Paulo de R$1 milhão, sendo que no meio do ano o Corinthians deve pagar mais R$500 mil ao São Paulo. A princípio, a informação que tinha é que seria de forma parcelada aí esses valores, tá? E ainda tem alguns gatilhos nesse contrato. Caso o Alisson atinja um número de jogos, se eu não me engano, seria 24 jogos na temporada. Aí o Corinthians teria que pagar mais R$1,5 milhão ao São Paulo. Então, tem esse ponto importante, além de R$2 milhões caso o Alisson acabe entrando em uma partida contra o São Paulo. Então, esse é o acerto aí que foi firmado entre São Paulo e Corinthians. Eu, sinceramente, acho que são valores assim baixos, tá? Mas o Alisson, para mim, o ciclo estava acabando, mas eu não me desce muito ele ir para o Corinthians, tá? Isso é um ponto que a gente precisa separar um pouquinho, tá? Mas é isso, né? Para mim é um jogador bem limitado, talvez lá com o Dorival possa jogar alguma coisa, mas eu tenho minhas dúvidas. Lá no Corinthians a gente sabe como que são as coisas, né? Tipo de cobrança também, é um negócio mais complicado. Mas é isso, o jogador queria sair, fez doce pra caramba e tá indo pro Corinthians por empréstimo. Então é isso, não tem muito o que falar do Alisson não. Sobre o Oscar, rapaziada, tá rolando ainda negociações para acertar a saída definitiva do Oscar. Segundo informações, o Oscar
ele já não vem recebendo mais nada do São Paulo referente a salários, tá? Então já foi acertado a saída dele, entre aspas, né? Por esse tempo aí sem jogar, resta ainda acertar o que tem de pendência com o jogador. E o principal entrave nessas negociações são as luvas que o Oscar tinha direito de receber até o final do seu contrato. O jogador, junto com seu empresário, não quer abrir mão desses valores. É que é mais ou menos assim, tá? O São Paulo pagou uma luva para o Oscar para fechar o contrato com o São Paulo e o pagamento seria diluído nos salários do jogador. Então, como o jogador não vai conseguir terminar o seu vínculo atuando pelo São Paulo, o São Paulo entende que ele não tem direito a esse restante das luvas, e eu concordo, porque ele não vai cumprir o contrato com o São Paulo, então ele não tem o direito, né, na minha visão, em receber as luvas cheias. O detalhe é que geralmente o pagamento das luvas ela é à vista. E o que acontece depois, se o jogador fica ou não, a luva lá atrás que ele recebeu, ele não devolve. Então é esse ponto aí que o São Paulo está tentando resolver com o Oscar, tá? Eu acho assim, já que o negócio foi parcelado e acertado em ser pago de forma parcelada, irmão, se ele não vai conseguir jogar até lá, ele perdeu. Na minha visão é essa. É um acordo que foi feito. Mas o Oscar, a gente sabe que ele gosta de grana, né? Não é muita novidade quando ele foi contratado, antes de ser contratado. Aliás, eu falava aqui que eu era contra essa contratação por tudo que aconteceu lá atrás, quando ele foi para o Internacional. E, de novo, né, ele não aprendeu com aquele momento, não tem um pingo de amor ao clube, de gratidão nem nada. Não tem. Se ele tivesse e entendesse o momento atual que o São Paulo vive hoje, ele iria abrir mão, porque o Oscar ele não precisa dessa grana, essa é a real. Só que o cara é muito olho gordo. E, cara, ele já provou isso na sua carreira. O São Paulo foi bobo, foi lá e contratou ele e agora está penando para resolver essa situação. O Oscar é isso. O São Paulo não quis ele, agora vai pagar o preço. Vai passar aí esse perrengue com ele agora. Mas quem merecia passar por isso era o senhor Júlio Casares, que não está mais lá no São Paulo. Então essa bucha fica agora para o novo presidente, tá? Rapaziada, hoje no vídeo lá do canal Teclas Daniel Esportes, eu soltei uma informação para vocês, né, de que o Muricy Ramalho iria sair do São Paulo. E o anúncio foi realizado na tarde desta sexta-feira, confirmando a informação, Muricy Ramalho está fora do São Paulo. E o São Paulo, junto com o próprio Muricy, fez uma carta para a torcida que está aí na tela para vocês. Eu não vou ler toda a carta, mas você pausa o vídeo e leia aí caso você queira, tá? E na segunda parte ali está escrito assim: preciso cuidar também de mim. Passei por 4 cirurgias do final do ano para cá e ainda tenho outra programada para fazer em 2026. Então ele diz ali que a intensidade que o cargo exige e a grandeza do São Paulo é incompatível com o momento aí que ele passa, né? Questão de saúde e outras coisas mais. Eu sou bastante grato ao Muricy, tá? Eu não vou cornetar ele. De fato, eu senti um pouco de falta em alguns momentos, ele aparecer mais, falar um pouco mais firme contra a diretoria. Ele sempre tentava apaziguar em alguns momentos, falava que os caras trabalham pra caramba, sempre em alguns momentos ele falava sobre isso, meio que defendendo a gestão, né? Mas, cara, eu não vou cornetar o Muricy, porque a gente sabe que geralmente as diretorias aí do São Paulo gostam de escorar em ídolos, às vezes eles querem cortar as asinhas. Aconteceu isso bastante na época do Lugano com o Leco, né? O Lugano às vezes queria fazer alguma coisa e o Leco ia lá, cortava as asinhas dele, tanto é que depois ele foi embora, né? Mas enfim, sou muito grato ao Muricy, que ele tem aí uma pronta recuperação. Pelo que parece, as cirurgias aí que ele passou foi no joelho, tá? Pelo que eu fiquei sabendo, e ele deve passar por mais uma outra por agora aí nesse ano, tá? Então tomara que fique tudo bem aí com o Muricy Ramalho. Soltei essa informação na parte da tarde já com uma outra informação da pessoa que chegaria no lugar do Muricy Ramalho, que é o Rafinha. Soltei a informação para vocês de que o São Paulo estava vendo ali o Rafinha como uma possibilidade. E eu soltei a informação que, segundo a minha apuração no dia de hoje,
estava praticamente certo que seria o Rafinha. E isso foi confirmado agora na parte da noite, mais ou menos, de que o Rafinha chega para exercer o cargo aí que seria talvez do Muricy Ramalho, mas pelo que parece, o São Paulo quer colocar um outro nome nesse cargo aí do Rafinha, que chega aí para ajudar o São Paulo junto com o Rui Costa, tá? Foi uma indicação do Rui Costa, que tem uma boa relação com o ex-jogador. E também essa informação foi confirmada, pessoal, e o Rafinha é o novo profissional do São Paulo. A princípio, ele deve chegar como um contratado pelo clube, né? Vai ter ali um contrato de CLT normal, vai ser um funcionário do São Paulo, o Rafinha. Então, chega aí para ajudar o São Paulo. Sai Muricy Ramalho, chega Rafinha. Eu até deixei minha opinião lá no Teclas Esportes. Se você quiser passar por lá depois, passa lá para assistir, para não estender muito esse assunto, tá? Mas eu vejo com bons olhos, tá? O Rafinha chegando no São Paulo nesse momento, pode ser que seja útil aí e possa ajudar a gente. Geralmente, eu gosto de ver profissionais prontos, tá? Mas na questão do Rafinha, eu acho que ele pode agregar. Eu acho que ele tem bastante coisa para retribuir ao São Paulo Futebol Clube nessa nova função dele, tá? Então, eu estou apostando aí e botando uma fé no Rafinha. Certamente aí algumas pessoas vão falar sobre o que ele passou na época dos jogadores, né? Que ele fazia ali aquela festinha do batuque, tá? Essas coisas, gostava de um samba. Eu acho que agora ele precisa se impor, né? Agora ele precisa entender que ele não é mais um jogador de futebol. Ele tem uma outra função. Ele está acima hoje dos jogadores. Ele vai estar em um cargo abaixo do Rui Costa. Então ele precisa entender o cargo que ele exerce hoje. Então não adianta ele chegar lá e ser amigão dos caras, ficar fazendo pagodinho, churrasco, essas coisas. Não. Ele tem que se impor e entender o cargo que ele vai exercer agora no São Paulo. Mas é isso, quero muito a sua opinião referente à volta do Rafinha. Ele está de volta, hein? Rafinha de volta ao São Paulo Futebol Clube. E hoje aconteceu um bate-papo informal entre a Rima Assis e também jornalistas que cobrem o São Paulo no dia a dia. Então, um bate-papo ali que não teve gravação, não teve coletiva, nem nada do tipo, tá? Eu acho que seria legal ele, depois disso, dar uma entrevista coletiva, de forma pública, né? E até para os torcedores conhecer melhor ele e saber as ideias dele. Seria bastante importante isso. Eu acho que isso vai acabar acontecendo, tá? Mas vamos aguardar aí. Então, o que rolou nesse bate-papo nesta sexta-feira lá no São Paulo? Primeiramente, sobre as eleições. Ele disse que não será candidato às eleições dessa próxima eleição que surgirá, que acontecerá, no caso, no São Paulo. Então, ele vai fazer somente o trabalho neste ano, vai entregar ao São Paulo e aí vai ter as eleições normais sem ele aí como candidato. E isso é bastante legal porque mostra que ele não tem nenhum interesse no São Paulo, na questão de política, essas coisas todas, e vai fazer somente esse trabalho até o final do ano. Achei legal isso, tá? Essa resposta dele aí aos jornalistas no dia de hoje. E sobre as investigações, ele disse estar aliviado por não ter participado ativamente nessa gestão do Casares. Por mais que ele era o vice-presidente, ele não participava, estava totalmente por fora da vida do São Paulo, digamos assim, tá? Então isso é um ponto bastante positivo também, porque ele não vai estar corrompido, né, digamos assim, entre aspas, ao sistema atual do São Paulo e tal. Tanto é que ele vem fazendo mudanças importantes, tá? Então, isso também é um passo importante. Ele diz também que promete contribuir e abrir tudo o que for necessário para a polícia e justiça investigarem o que aconteceu no clube. Certamente as pessoas que podem estar envolvidas em algo que acabou fazendo mal ao São Paulo não esperavam essa virada de chave que aconteceu, né? Ah, vamos fazer as coisas aqui, não vai acontecer nada mesmo, porque o São Paulo é assim, né? Um sempre passa pano para o outro, abafa ali polêmicas, situações que aconteceram que não iria agradar a torcida, sempre tentavam ocultar algumas coisas, né? Talvez essas pessoas não esperavam que isso iria acontecer. E se tiver algo de errado, cara, serão pegos.
e sendo pegos e provados, que paguem na cadeia, cada um deles, tá? Independentemente de quem seja. Se fez algo de errado ao São Paulo, roubou o São Paulo, tá provado, que pague na cadeia, tá? E aproveitando esse gancho, eu pego até a declaração que foi dada ao promotor José Reinaldo Guimarães Carneiro, responsável pela investigação de corrupção no São Paulo. Ele afirmou que o estádio do Morumbi foi transformado em uma gigantesca máquina de caça-níqueis. Então, para um promotor falar isso, é porque ele sabe de alguma coisa. Ele viu alguma coisa ali e por isso ele soltou isso. Olha só que declaração forte, tá? Que declaração forte do promotor José Reinaldo Guimarães Carneiro. Bom, continuando com as informações aí sobre o Macis no dia de hoje, rapaziada, ele foi questionado a uma possível SAF no São Paulo. Ele disse que esse assunto ele não vai se aprofundar e não vai fazer nada. Então, esqueçam SAF em 26, tá? Esqueçam, não deve acontecer, ele não vai entrar nessa questão, ele mesmo disse que não quer entrar nesse ponto aí, tá? Vai ficar para um futuro presidente. Sobre dívidas, rapaziada, ele falou que uma das prioridades da sua gestão, a ideia aí é fazer o parcelamento e quitar tudo que o São Paulo deve para os jogadores, mas acabou que não deu nenhum prazo para isso. E sobre o CEO Márcio Carlomagno, ele confirmou que ele está demitido do São Paulo, além também do Dedé, diretor do social do São Paulo Futebol Clube, confirmando também essas informações que eu trouxe aqui no canal para vocês. Além deles, Mara Casares e também Douglas Schwartzman, ambos que tinham cargos no São Paulo, também serão desligados desses cargos que eles possuíam no São Paulo, tá? E nesse bate-papo, eles também falaram sobre o Muricy Ramalho, e ele disse aos jornalistas que o Muricy de fato iria sair e o Rafinha estaria chegando ao São Paulo. Então já teve o acerto também, Rafinha chegou no São Paulo, tá? Então são informações que ele também chegou a passar lá para os jornalistas. E sobre o Oscar, ele também falou da situação das negociações que envolve aí a rescisão do jogador, tá? Também passou esse papo para os jornalistas, também confirmou a transferência do Alisson ao Corinthians e também passou os detalhes que eu também trouxe aqui para vocês no vídeo. E sobre reforços, ele falou que diante dos problemas financeiros que o São Paulo passa hoje, a prioridade a partir de agora é dar mais oportunidade para a garotada da base de Cotia. Então ele vai priorizar no momento aí a garotada, veremos se de fato isso vai concretizar. A gente sabe como que é o futebol. E sobre as ofertas que o São Paulo chegou a fazer no mercado antes da chegada dele, ainda com o Júlio Casares, estão mantidas e estão em andamento. Ele também foi questionado referente a uma eventual demissão do Hernan Crespo. Ele disse que está descartado essa possibilidade e que gosta muito do nome aí do treinador do São Paulo. Esse foi o bate-papo do Arry Macis com os jornalistas e tomara que ele faça depois uma entrevista coletiva de forma pública para toda a torcida do São Paulo. Vai ser bastante importante. Bom, pessoal, e referente aos bastidores que eu disse para vocês que eu recebi nesta sexta-feira, eu vou até pegar o celular aqui para poder ler para vocês o que eu acabei recebendo, que eu fiquei bastante preocupado, tá? Primeiramente, eu questionei referente à situação do Muricy e tal, e a pessoa me confirmou que o Muricy estava de fato saindo do São Paulo, e a pessoa também aproveitou e já falou, ó, o Rafinha tá chegando, mais ou menos assim, tá? Daí eu passei a informação para vocês tanto nas redes sociais e também aqui no vídeo do canal Teclas Daniel Esportes. Daí beleza, né? A pessoa me passou isso e a pessoa, eu fiquei até um pouco surpreso, porque essa pessoa não é muito de se abrir comigo, tá? É só responde, né, o que eu pergunto, responde e tal. E hoje essa pessoa acabou que se abriu um pouco mais e começou a falar algumas coisas do São Paulo para mim, tá? Daí após essas respostas referente ao Muricy e também ao Rafinha, eu falei, pô, legal, mudanças importantes. Daí a pessoa me falou, precisa pagar o Crespo. Deu, caramba, tem mais essa ainda? Tem que pagar o Crespo? Daí eu perguntei para ela, o que é esse pagamento? É algo antigo ou atual? Daí a pessoa não quis falar para mim, falou, não, prefiro não falar. Mas o São Paulo ainda deve o Hernan Crespo alguma coisa aí, eu não sei literalmente o que é, tá? Daí eu falei, pô,
a grana do Rodriguinho, que o São Paulo está vendendo o Rodriguinho para o RB, não vai ser o suficiente para isso? A pessoa respondeu para mim: tem muita coisa para pagar, não somente no futebol. Tem imposto, folha, a situação está crítica. Sinceramente, estou bem preocupado. O clube não merece passar por essa situação. Então, é uma pessoa que está a par de tudo que acontece no São Paulo hoje, tá? E para ela me falar essas coisas é porque, de fato, o negócio está preocupante no São Paulo. Essa pessoa nunca se abriu assim para mim, tá? Então, ela começou a falar, né, mostrando uma preocupação que hoje existe lá no São Paulo. Claro que eu não vou revelar jamais quem que é essa pessoa, porque é fonte, é até por questão de ética e respeito, tá? Essa pessoa pediu sigilo total e aqui no canal é assim, tá? E, cara, eu fiquei muito preocupado. Tem até mais aqui também, é que a pessoa me falou, que falou assim, ó: honestamente, eu não vejo perspectiva de melhora. Cara, uma pessoa importante do clube falar isso para mim, sendo que eu não tenho, né, nenhuma aproximação com essa pessoa, é porque o negócio realmente está muito grave no São Paulo. Daí falou mais sobre o Paulistão, tá? Os campeonatos têm tiro curto, principalmente o Paulista, e já foi a metade e ainda tem 2 clássicos. Estou realmente preocupado. Essa pessoa também revelou que existe essa preocupação, de um rebaixamento no São Paulo. Então, para revelar isso, é porque vê que de fato a situação no São Paulo não está legal. Daí falou aqui, ó, muita dívida, muita coisa. O que pesa são as dívidas no clube. Então, de fato, tá um negócio bem difícil, rapaziada. Para a pessoa revelar isso e se abrir tanto assim comigo hoje, hoje foi o dia que essa pessoa mais falou comigo, para você ter noção. Antes eu só perguntava uma coisa, respondia ali curto e grosso, já era, beleza, obrigado, valeu. E hoje não, mostrando uma certa preocupação no São Paulo. Bom, essas são as informações de hoje. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Um grande abraço para vocês. Se possível, também compartilhe esse conteúdo. Fechou, rapaziada? Tamo junto e até a próxima. Valeu!